Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narrador Rodrigo em todas elas. Boas festas, bom final de ano aí para todo mundo. A gente vai seguir falando aqui no canal, seguir atualizando informações, né, do futebol gaúcho, principalmente aqui também com um olhar mais voltado para a cidade de Pelotas. Vamos lá então, gente. Vamos lá falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil, né? O Chavante que ainda está nesse processo de preparação da sua SAF, da sua Sociedade Anônima do Futebol, e em breve aí o Brasil deve formalizar, né, esse processo de SAF. Ainda tem tempo, né, há muita cautela por ambas as partes, né, portanto, do associativo, da parte do Brasil e também por parte do consórcio Chavante. Mas a notícia que eu acho que pegou todo mundo meio que de surpresa, e muita gente até, em alguns momentos, até fez um deboche em relação à informação trazida aí até pela Gaúcha ZH, Zona Sul, que fala sobre o modelo que a SAF quer adotar no Grêmio Esportivo Brasil, um modelo semelhante ao que tem o Atlético Bilbao, de jogadores da região, que é priorizar os jogadores da região. No vídeo anterior eu até falei sobre isso, né, que a gente tem muito jogador que sai daqui, que vai se profissionalizar na dupla Grenal, e depois, às vezes nem se profissionaliza na dupla Grenal, sai para jogar em outros clubes, e acaba depois aparecendo em grandes clubes do futebol europeu, em grandes clubes do futebol brasileiro, e a gente vai descobrir onde o cara nasceu, o cara acabou nascendo aqui. Então, é importante ter também nesse garimpo, aqui na região, porque daqui a pouquinho, né, o Brasil pode buscar um jogador de cheque em branco, né, como a gente diz no jargão do futebol, né? Um jogador que pague as contas do Brasil e que viabilize o projeto, faça com que a SAF comece a investir ainda mais. Tem muita gente qualificada, tá? Tem muita gente qualificada aqui na região. Claro que esse trabalho ele é um trabalho a médio a longo prazo, tá? Não vai ser agora, de uma vez para outra, que o Brasil vai abrir essa categoria de base, ou reabrir essa categoria de base, vai começar a colocar os jogadores para jogar, e daqui a pouquinho vai vender o jogador por $1 milhão. Não, não é assim que funcionam as coisas. As coisas vão funcionar conforme a demanda. O Brasil primeiro precisa se consolidar como time de categoria de base, disputando competições estaduais, depois tentando disputar competições nacionais. O Brasil foi bem, quando disputou a competição estadual, quando teve uma base forte, principalmente naquela parceria que teve com o Fragata, do Emerson, né? Então a relação Emerson e Brasil, ela não é uma relação que começou ontem, é uma relação que já vem há bastante tempo, né? Então, isso faz com que o Brasil consiga, no futuro, daqui a pouquinho, em vez de ir buscar 3 ou 4 jogadores de fora, que sejam só para completar elenco, e tu tem os caras aqui, tu tem os caras na categoria de base. A categoria de base é para isso. A categoria de base ela não é para você montar um time para disputar competições profissionais. A categoria de base serve para, principalmente, uma ajuda, uma linha auxiliar para o time principal. Então, isso é que precisa ser entendido por parte da torcida e também por quem acompanha pela parte da crítica. Não adianta também colocar os moleques só por colocar. O Brasil já sofreu muito com isso. O Brasil reativou a sua categoria de base, e quando reativou essa categoria de base, conseguiu acesso à Série A1 do Campeonato Gaúcho da categoria, né, do Sub-20, aí não conseguiu se manter, caiu. Aí é aquilo que eu digo, não dá para montar o time de qualquer jeito. Tem que ser as coisas a longo prazo, a passito, como a gente costuma dizer, porque senão as coisas não vão funcionar. E aí daqui a pouquinho é uma exposição demasiada dos atletas. E justamente sobre isso, né, o Fernando Ferreira, da Plurisportes, ele concedeu aqui uma entrevista para a Rádio Universidade, onde ele toca em pontos importantes, né? E ele diz o seguinte, que atuar na região historicamente fértil na formação de jogadores e profissionais torna um pouco eficiente a busca constante por nomes de fora, que eu estou falando, né? Que não compartilham da mesma cultura local.
local. Para investir, para ele investir internamente é uma escolha mais coerente e sustentável. É isso. Reduz custo, né? Reduz custo. O cara tem residência aqui, tem a família aqui, tem a família por perto, a namoradinha está por perto, então o cara não vai precisar fazer loucura para estar perto da família. Então tem muito disso, né? Às vezes o cara vem lá do Nordeste, o cara não está acostumado com a cultura aqui do Rio Grande do Sul, não está acostumado com a cultura de Pelotas, não está acostumado com a noite de Pelotas. A noite de Pelotas é um caminho para a perdição, tá? Então o cara não está muito acostumado. Então daqui a pouquinho o cara chega aqui, se vislumbra e acaba não rendendo em campo. Olha que a gente tem de casos que isso acontecia. Olha, é muita informação que a gente tem a respeito disso, de que jogadores que acabaram se perdendo aqui na noite, com o salzinho na garganta, e na hora que tinha que render dentro do campo, acabaram não rendendo. Enfim, mas é isso. O cara que conhece, sabe como é que é o clube. Esses caras, claro, eles não vão ser os alicerces do time, mas eles vão fazer parte de uma espinha dorsal importante. Então eu acho que o Brasil ele necessita buscar esses jogadores de fora, de qualidade, esses jogadores que chegam para resolver o problema. Não adianta trazer só mais um. Tem que trazer boneco de fora, investimento de fora tem que ser para jogadores que cheguem para resolver o problema do Brasil, porque não adianta nada trazer boneco só para completar elencos, às vezes somente para completar treino. E aí daqui a pouquinho o cara sai, não tem oportunidade, o cara vai lá, bota o Brasil na justiça. Pô, isso já aconteceu em várias oportunidades. Então, parte da recuperação judicial do Brasil está envolvida de jogadores que chegaram, fizeram 2 ou 3 jogos, não renderam, saíram, e depois entraram na justiça para tentar receber valores, mesmo não jogando, mesmo não tendo nenhuma produção ativa. Mas, enfim, estava em contrato, ficou à disposição, estava aí na cidade e o clube acabou não utilizando ele. Então, é para evitar esse tipo de gasto, que é um gasto que não faz o menor sentido. Tá? É um gasto que é um tipo de gasto que não faz o menor sentido. Esse tipo de gasto é um gasto evitável. E aí você, claro, concentra investimentos, você concentra mais grana em outras carências que o clube venha a vir ter. Bom, importante entender, né? O Brasil foi campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, troféu Rui Carlos Wasserman, tá? Alguns jogadores já renovaram seus contratos, tá? Ponto. Mas a Copinha não serve como parâmetro, tá? É importante lembrar isso, porque a Copinha ela é um campeonato de um nível baixíssimo, um nível muito baixo, tá? Os times não investiram tanto e a gente não viu grandes jogos de futebol na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Além disso, o Brasil precisa, se o Brasil quer encurtar os caminhos, né, se ele quer chegar o mais rápido possível numa Série C, quem sabe, né, já ascender de divisão e retornar para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, o Brasil precisa montar time competitivo. Por mais que o time que disputou a Copinha foi um time extremamente ajustado, um time extremamente ajeitado, um time que competiu, mas claro que essas outras competições, uma Série D do Campeonato Brasileiro, necessita qualidade. Então, é preciso ter qualidade no elenco chavante para a disputa dessas competições que estão por vir para 2026. Então, a SAF, os dirigentes que estão no Grêmio Esportivo Brasil precisam entender que é importante manter ali alguns jogadores, que eles já vão entender como é que o Gilson trabalha, como é que o Gilson quer trabalhar, eles já entendem a sistemática de jogo, já conhecem como é que é vestir a camisa rubro-negra, mas ainda precisa de mais. Precisa de muito mais para o Brasil ter um time de qualidade, competitivo, garra. Esses caras mostraram aí na disputa da série da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Mas faltou algo mais, tá? Falta a questão envolvendo principalmente qualidade. Precisa qualificar ainda mais esse elenco. Beleza, pessoal? Então tá. Te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu like. É final de ano, né, gente? Final de ano é assim, o pessoal tá bastante agitado. Será que eles estão comemorando que passou 2025?
Será que foi um ano bom para todo mundo ou estão esperando 2026 para só decepção? Enfim, a pessoa está meio agitada aqui. Então, perdão aí pela música, que aliás é de péssimo gosto, né? Mas enfim, perdão aí pela música. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.